Irmão Javan, como foi lá agora os batismos? Quantos? 4? Louvado seja Deus. Então, 4 irmãos batizados hoje lá na congregação da Zona Leste, no sítio da nossa igreja. Hoje, às 11 horas, começou o culto lá em São Félix, e após o culto, os irmãos vão almoçar e serão divididos em 2 equipes. Uma equipe continuará em São Félix, na liderança do irmão Ribamar. Ribamar é o pregador lá agora de manhã e à noite, e parte da equipe vai até Santa Cruz para o culto lá à noite, o trabalho com as crianças. O Reginaldo vai pregar lá em Santa Cruz, a Marisnelli vai cuidar das crianças, e lá em São Félix a Elisângela vai ficar cuidando das crianças. Então a nossa equipe da Escola Bíblica Dominical está toda na viagem para as nossas congregações. É bom isso, irmãos, porque entendemos que a Igreja de Cristo Jesus não é medida pelos bancos que estão aqui, né? A Igreja de Cristo é medida por ela estar em ação nesse mundo, por ela estar pregando o Evangelho nesse mundo. É isso que nós medimos a Igreja. Começamos no estudo na Escola Bíblica Dominical do livro do profeta Jonas. Os irmãos já estão há 2 domingos estudando o livro do profeta Jonas. Hoje foi o capítulo 2 de Jonas. Mateus. Mateus é no Novo Testamento, não é no Velho Testamento, né, Toninho? É no Novo Testamento, não é no Velho, Toninho, né? Eu pensei que era Jonas, né? Mateus. E hoje os irmãos estudaram... O Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Imagine que eu preguei aqui, acho que 3 meses no Sermão do Monte, e os irmãos estudaram hoje numa hora e meia. Não sei como é que os irmãos fizeram isto, né? Mas é assim que estava a lição dos irmãos. O Sermão do Monte, ele tem o propósito de mostrar a maneira que Cristo espera que o seu povo viva aqui na terra. Quando o Senhor Deus criou um povo para si, o povo de Israel, ele criou esse povo para viver diferente do resto do povo do mundo. Lá em Levítico 18, versos 3 e 4, diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Deus criou um povo para si. E desse povo Deus projetou, nasceu o seu filho, ele se fazer homem entre nós. Esse povo deveria viver diferente, tanto do Egito, onde ficaram escravos, quanto de todos os outros povos da terra. Esse povo deveria viver pelos preceitos de Deus e não pela sua própria cabeça e direção. Esse povo falhou, porque quando Deus quis que eles vivessem diferente, esse povo errou. Então Deus criou para si um outro povo. Quando Jesus fundou a sua igreja, ele estava de fato criando um novo Israel. Não mais um Israel físico, mas um Israel espiritual. E o propósito do Senhor Jesus para nós, novo Israel de Deus, é o mesmo propósito no sentido do propósito de Israel, de um viver diferente. E o Sermão do Monte nada mais é do que o ensino de Jesus dizendo como ele espera que a gente viva. Como ele espera que a gente haja nesse mundo. Talvez a gente possa pegar o versículo 8 do capítulo 6 do Sermão do Monte, para entender o suprassumo da mensagem. Não vos assemelheis, pois, a eles. O Sermão do Monte, Jesus vai para a lei, pega toda a lei, vai dizendo, olha, a lei diz isso, eu porém vos digo. Então o Senhor mostra que o nosso viver precisa ser diferente do próprio Israel.
Hoje, muitas igrejas evangélicas estão trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Festa dos tabernáculos, festa não sei de quê, pegando toda a prática, a liturgia do Velho Testamento e trazendo para dentro da igreja. Mas o Senhor Jesus disse que nós temos que viver diferentes, inclusive de Israel, porque Israel falhou no propósito que Deus tinha para ele. Então Jesus espera que a justiça do seu povo, que somos nós, exceda a justiça dos escribas e fariseus. Ele espera que o nosso amor seja mais abrangente, alcançando os próprios inimigos. Ele espera que a nossa devoção seja sincera e humilde e que busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas, não os tesouros da terra. Esses dias estava vendo uma pequena mensagem na internet que dizia assim: com os líderes da igreja evangélica brasileira, eu aprendi a triunfar. Eu aprendi a ser o primeiro e a ganhar mais. Com o Senhor Jesus Cristo, eu aprendi a dividir. Porque esse é o princípio do Evangelho de Cristo Jesus. É natural, irmãos, que para nós cumprirmos o propósito de Jesus, é natural que para a gente ser diferente do resto desse mundo, nós precisamos viver embaixo da direção de Cristo Jesus. Nós precisamos viver embaixo da disciplina de Cristo Jesus. Eu falei isso há pouco lá na igreja da Renascença e eu queria partilhar com os irmãos a mesma ideia. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Veja, o convite de Jesus, se você olhar o contexto onde Jesus fala isso, é um contexto onde algumas cidades tinham rejeitado o Evangelho. Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Jesus disse que fez tantos milagres nessas cidades, que se ele tivesse feito os mesmos milagres em Sodoma, Sodoma teria sido salva. E é nesse contexto, então, que Jesus olha para as pessoas que estão lhe seguindo e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. A palavra cansado tem no Novo Testamento, nesse texto, a ideia de alguém que trabalha fisicamente até a exaustão, alguém que não tem mais força para fazer nada. E a palavra oprimido dá a ideia de alguém que está sob um peso tão grande que ele está sendo destruído. Então Jesus diz: eu estou convidando esses assim, que não tem mais nenhuma força, que não tem mais nenhuma condição, é a estes que eu estou convidando. E ele convida para vir a ele, diz: vinde a mim. Mas eu quero que você atente que no convite de Jesus tem uma outra coisa. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Atente bem isso aqui. Quando Jesus fala no Sermão do Monte que precisamos ter uma maneira de viver diferente, que precisamos alcançar esse mundo como ele alcançou, implica que nós precisamos seguir a direção dele, nós precisamos estar sob as ordens de Cristo Jesus. E nesse texto ele faz um convite para vir a ele, mas ao mesmo tempo o convite é para que tomemos o jugo. Tome sobre vós o meu jugo. Eu ia pedir para a Nereida aguardar, mas ela já botou lá, né? Que eu ia perguntar se os irmãos sabem o que é jugo. Porque lá na igreja da Renascença, há pouco eu perguntei, 2 pessoas levantaram a mão. Aí quando eu perguntei se sabiam o que era canga, aí uns 4 levantaram a mão. Né? Mas aí está a figura do jugo, né? Ou da canga, como nós chamamos aqui no Piauí. Nada mais é do que essa peça de madeira colocada no pescoço do animal, e é comum aqui entre nós colocar no pescoço do animal para carregar, por exemplo, a carroça. Né? É na canga que a carroça é presa dos 2 lados e o animal carrega.
Nesse caso aqui, era para arar o campo, né, para plantação. Então, o animal era atrelado um ao outro, né, na canga, que puxava o arado para preparar a terra para a plantação. E eu quero que você dê toda atenção a isso, em nome de Jesus. O que Jesus disse nesse texto é que ele convidou você para tomar a canga dele. Aquela ali, ó. Aquela ali, a canga dele. Então deixa eu dizer outra coisa e, por favor, entenda isso. Quando Jesus convidou você para segui-lo e disse, vinde a mim, e você veio, e você disse sim para ele, você aceitou entrar na canga. Você aceitou que Jesus bote a canga no seu pescoço. Você aceitou. Embora Jesus diga que a canga ou o jugo dele é suave e leve, mas é canga, é jugo. É suave e leve, mas é jugo. Então eu queria que você entendesse que a figura do jugo aqui traz exatamente a ideia de que é a maneira que Deus tem para trabalhar conosco, é a maneira que Jesus tem para fazer de nós esse povo diferente que Ele quer que sejamos. Não há outra maneira. A palavra que Deus usa no Novo Testamento para nós é a palavra discípulo. A Bíblia não manda a gente ganhar pessoas para Cristo, manda que façamos discípulos de Cristo. Gente que acredita em Cristo tem uma multidão. No Brasil, se você fizer uma pesquisa, eu duvido que você encontre 1% que diga que não acredita. No entanto, o Brasil está se tornando um dos países mais violentos e mais consumidores de droga do mundo. São as mesmas pessoas que dizem que creem em Cristo. Mas quando Jesus disse que nós precisamos fazer discípulos dele, a palavra vem da mesma raiz da palavra disciplina. Eu sei que na sociedade de hoje a gente não entende muito o que é isso, porque nós vivemos uma sociedade indisciplinada. A gente não pode mais nem disciplinar o filho, porque corremos o risco de sermos denunciados como maus tratos de pequeno, de menor, abandono de menor, tanta coisa. Hoje tem tantas proteções para as crianças que elas não sabem mais como viver, porque elas não têm disciplina nenhuma. Elas choram e os pais são obrigados a dar. Elas berram e os pais, para calar, fazem qualquer coisa. Não há disciplina. Isso está gerando também uma igreja indisciplinada. Uma igreja que diz que é de discípulos que não tem disciplina. A igreja que é discípulo ou discípula, a igreja que é formada de discípulos é uma igreja formada de crentes disciplinados que estão embaixo do jugo. Estão na canga. Na canga. E quando você encontra um animal na canga, no jugo, você sabe que ele está preparado para o trabalho. Ninguém colocaria uma canga no animal para levá-lo ao shopping. A canga dizia o seguinte: eu estou indo ao trabalho e aqui é a minha ferramenta de trabalho. Então, quando o Senhor Jesus diz que nós devemos aceitar o seu jugo, a sua canga, Ele está dizendo que nós devemos estar dispostos e disponíveis para fazer a obra que é dele. Ele está nos preparando, nos colocando na canga para o trabalho dele. Irmãos, não seria difícil para Deus fazer o mundo todo crer nele. Seria difícil. Deus poderia mandar uma miríade de anjos que saíam no mundo todo fazendo os maiores milagres, as coisas mais estupendas do mundo, e muita gente ia ficar abismada, e até ateu ia crer. Mas essa não foi a metodologia que Deus quis utilizar. A metodologia de Deus foi criar um povo, que somos nós, para fazer o trabalho que é dele. Então ele diz: olha, eu estou convidando você a entrar no meu jugo para fazer o trabalho que é meu. A ideia é
eu e você estamos à disposição de Cristo para fazer o trabalho de Cristo. E às vezes, irmãos, eu olho ao meu redor e eu percebo que nós temos muita gente nas igrejas, mas poucos querendo fazer o trabalho que é de Cristo. Há muita gente querendo ser servida de alguma maneira. Há muita gente querendo ser beneficiado por Deus de algum modo. Há muita gente querendo as bênçãos de Deus de alguma maneira. Mas há pouca gente entendendo que Deus lhe chamou para entrar no jugo dele para fazer a obra dele. Essa é a razão da nossa existência. Se você olhar Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14, a Bíblia vai dizer ali que a função dos líderes da igreja, dos pastores, evangelistas e mestres, é equipar os santos, é pôr os santos na forma, equipar os santos. E a palavra ali, a equipar ou aperfeiçoar, é a mesma palavra que dá a ideia de preparar as redes para a pesca, usada, por exemplo, em Marcos 1,19. E o que a Bíblia está dizendo é exatamente que Deus espera que cada crente seja equipado para a obra do ministério. E a obra lá nesse texto, ela é dupla. Você pode perceber lá que fala da obra do ministério diaconia e fala de edificação do corpo à igreja, dupla. Então a Bíblia está dizendo assim, que Deus nos chama para fazer a obra dele e essa obra é dupla. Nós vamos servir ao mundo que não conhece Cristo, diaconia, e nós vamos ao mesmo tempo cuidar uns dos outros, nós vamos equipar uns aos outros para fazer a obra lá fora. Quando nós temos um grupo hoje lá em São Félix e Santa Cruz, nós temos um grupo fazendo diaconia, cuidando do mundo que não conhece Cristo. Mas quando nós temos um almoço daqui a pouco, não é? Falta 20 minutos para a gente almoçar. Um almoço que, embora, como diz a Miriam, a gente está ofertando R$35 e levando um brinde do almoço para ajudar na construção, mas nós estamos cuidando uns dos outros. É um momento de confraternização, é um momento de ouvirmos uns aos outros, é um momento de apoiarmos uns aos outros. Quando a gente está num pequeno grupo, como estamos agora durante a semana, nós estamos também cuidando uns dos outros. Na verdade, irmãos, não há como a gente cuidar do mundo lá fora se a gente não está pronto para isso. Não há como uma igreja doente cuidar do mundo doente. A igreja precisa estar saudável, sã, para cuidar do mundo lá fora. E a única maneira da igreja ficar saudável é ela ser cuidada por Cristo através de cada um de nós. Por isso a Bíblia diz que temos dons, e os dons são o quê? As capacitações que o Espírito dá a nós para cuidarmos uns dos outros. A segunda coisa que a imagem da canga ou do jugo traz para a gente, e eu queria que você prestasse bem atenção nisso, é que quando eu olho o animal que está no jugo, eu estou dizendo que eles são animais que estão em sintonia para fazer algo juntos. Na canga não dá para o animal ir para a esquerda e o outro para a direita. Na canga não dá para um parar e o outro andar. A canga, ela gera sintonia entre aqueles que estão ali, entre os animais que estão ali. Ela dá foco. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter sintonia dos animais com aquele que guia a canga. A ordem daquele que guia precisa ser entendida e obedecida. Se ele puxa o cabresto para a direita, o animal precisa ir para a direita e não para a esquerda. E se ele diz pare, ele precisa parar e não continuar em frente. Então é todo um trabalho de sintonia. Sintonia entre os animais e sintonia entre os animais é aquele que guia. Eu ouvi uma história do pastor Manguim uma vez, ele contando sobre o trabalho que o pai dele fazia de arar o campo nos Estados Unidos. E ele dizia que o pai dele tinha um cavalo que fazia esse trabalho de arar, e o cavalo estava muito idoso, muito velho, muitos anos de serviço. Então o pai dele decidiu aposentar aquele cavalo. E comprou um outro cavalo novo para fazer o trabalho do arado.
Mas quando o cavalo novo chegou, a pastor Orman imaginou então que ele ia descartar o cavalo velho e botar o novo para fazer o trabalho. E ele pegou uma canga de 2 lugares e pegou o cavalo velho que continuava lá, botou de um lado e o cavalo novo do outro. Então ele foi perguntar para o pai: pai, por que o senhor não dispensou o cavalo velho, já que o senhor comprou um novo para isso? E ele disse: meu filho, é simples, o cavalo novo tem muita força, muita disposição, mas se ele não estiver ao lado do velho para haver sintonia e o velho guiá-lo no trabalho que ele já faz anos a ano, na experiência que ele tem, se não houver essa sintonia, eu vou ter prejuízo. Então, meus irmãos, o convite de Jesus para tomarmos o jugo é um convite para tomarmos sintonia uns com os outros. A obra é dele, nós estamos aqui para executar, mas tem que haver sintonia entre nós. Aquele que faz uma coisa precisa saber que o outro está fazendo do outro lado, e essa obra se complementa, ela não concorre, ela não difere, ela se complementa. Mas ao mesmo tempo, é preciso que haja sintonia entre nós que estamos na canga, no jugo, e aquele que guia a canga, o Senhor Jesus. Eu falei isso outro dia, e eu não sei se o irmão me atentou para isso. Mas quando eu falei aqui sobre novo nascimento, primeira pregação, quando eu falei sobre salvação, novo nascimento, eu falei que a gente nasce fisicamente para se comunicar com o mundo físico. Nós nascemos fisicamente para falar uns com os outros, para conviver em sociedade, para entender uns aos outros. Nós falamos, ouvimos, nós planejamos juntos. Essa é uma vida física, biológica. Mas quando a Bíblia diz que temos que nascer de novo, está dizendo que temos que nascer do Espírito, para que a gente tenha então uma sintonia com aquele que é Espírito, que é Deus. Deus é Espírito. Então, quando eu nasço do Espírito, eu passo a ter comunicação com Deus. Eu falo e Ele me ouve, Ele fala e eu ouço. Eu o entendo e Ele me entende. Ele determina o que quer e eu obedeço. Há uma comunicação entre mim e Deus, entre Deus e eu. Então, há uma sintonia. E é isso que Deus espera. Por isso a Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Por isso também a Bíblia diz que a gente só discerne as coisas de Deus espiritualmente. Só quem tem o Espírito de Deus entende as coisas de Deus. É uma comunicação espiritual. Então eu tenho a capacidade de ouvir o inaudível. Eu tenho a capacidade de ouvir aquilo que as pessoas normalmente não ouvem. Eu tenho a capacidade de enxergar aquilo que as pessoas normalmente não enxergam. É Deus falando comigo. Lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 7. Capítulo 11 todo há uma lista dos heróis da fé, homens que viveram pela fé. Mas no versículo 7 tem um exemplo de Noé. E diz assim: Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você conhece a história de Noé? Noé passou anos e anos. Noé dedicou a vida dele a construir uma arca. Não era um barquinho qualquer, não. Era um tremendo navio. Ele não fez outra coisa a vida toda, a não ser preparar uma arca num lugar que não tinha rio nem mar, em terra seca. Para todo mundo que estava ao redor, ele era um maluco. Se tivesse um hospício, um Meduna lá, eles tinham internado o Noé. Interna esse cara porque está doido. Bota para o psiquiatra, dá dose, vai violenta e interna. Está maluco. Está maluco. Esse cara fica dizendo que Deus falou com ele, que vai inundar o mundo, e ele está fazendo esse barco aí interna. Está maluco. Mas sabe o que era isso? Era simplesmente a capacidade que o servo de Deus tinha de ouvir a voz que os homens normais não tinham. Era simplesmente a capacidade que o servo de Deus tinha de perceber as ações de Deus que os homens normalmente não tinham. Por isso o texto bíblico diz que ele condenou o mundo todo. Meu irmão, quando eu estou na canga, quando eu estou embaixo do jugo de Jesus, e talvez você não goste dessa palavra, mas é essa que a Bíblia usa. Eu sei que talvez você goste que eu diga que você é cabeça, que foi feito para reinar, que foi feito para ser o primeiro, que foi feito para ter sucesso.
Mas o texto bíblico diz que Jesus convidou eu e você, a mim e a você, para entrarmos na canga. Você pode não gostar, mas se você não estiver na canga, não é servo. Se você não estiver na canga, não pode fazer a obra, porque a obra é do Senhor, Ele que comanda a canga. Se você não estiver na canga, não vai entender a linguagem de Deus, não vai ouvir a voz de Deus, não tem comunicação com Ele. Sabe o que vai acontecer com você? Aquilo que aconteceu com aqueles 2 jovens que iam no caminho de Emaús. Você lembra da história? Eles iam no caminho de Emaús e falavam sobre a morte de Jesus e contavam tudo lá um para o outro, tristes com tudo que tinha acontecido. Jesus aparece, acompanha eles 2 no caminho, Jesus explica todas as escrituras para eles, passou o dia caminhando do lado deles e falando das escrituras, e só quando o sol estava se pondo que Jesus vai sair da presença dele. Quando Jesus sai, então eles olham um para o outro e dizem: o seu coração não ardia quando ele falava com você? E aí então eles começaram a associar tudo que Jesus falava, e então eles descobriram que andaram com Jesus o dia inteiro e não viram que era Jesus. Sintonia zero. Privilégio, estar com Jesus, ouvir Jesus, tirar todas as dúvidas, e eles simplesmente não perceberam. Sabe, irmão, nós temos muitos crentes que não têm sintonia nenhuma com o Senhor. A gente brinca e diz que são os crentes 6 horas, né? Ele está sempre dizendo assim: 6 horas por mim. Irmão, ora por mim. Aí você pergunta assim: mas você já orou por você? Não, 6 horas. Falta sintonia, falta entender a palavra de Deus, falta ouvir a palavra de Deus. Quando eu estou no jugo, só vou poder fazer a obra se eu tiver sintonia, se eu entender, se eu ouvir. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eu não tenho ouvidos para ouvir, não vou entender o comando, não vou entender a ordem, não vou entender o que o Senhor quer. Eu só vou poder fazer algo corretamente, se corretamente entender a voz do Senhor. Terceira coisa que o jugo me lembra. O jugo diz que eu estou sob autoridade. Os animais que estão no jugo, eles estão sob a autoridade daquele que comanda. O jugo evita que os animais se distraiam, que façam aquilo que dá na cabeça, que saiam para qualquer lugar. O jugo diz que aqueles animais seguem um comando, uma ordem. Meu irmão, quando eu aceitei estar no jugo e você aceitou também, você está embaixo das ordens de Jesus. Não dá para entender que alguém diga que é discípulo de Cristo, que alguém diga que é crente, que alguém diga que está embaixo do jugo e simplesmente não obedece a nada, ou então escolhe o que vai obedecer, porque tem gente que escolhe o que obedece. Não, eu não mato, aquelas coisas mais grandes, né? Aqueles pecados maiores, assim, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga e tal, mas aqueles pecadinhos, tipo assim, olha, alguém ligou no telefone, aquele pecadinho assim: filho, disse que eu não estou. Não, esse aí não tem nada não, todo mundo faz, sabe? Aquele pecadinho assim que você vai lá e faz uma coisinha aqui. Não, sabe, aquele imposto que devia ser 10, e você, não, só 8, só 7, só 5, sabe, aquele troco que você recebeu, você olhou assim e disse: não, mas ela deu porque quis, então você leva em frente. Aquela página da internet que você sabe que não dá para ver, mas você olhou para um lado e para o outro, não tem ninguém, aí você acessa e fica olhando para lá e olhando para cá. E aquela página da internet no seu trabalho, que você fica lá no Facebook, você está recebendo salário para trabalhar na empresa, mas você fica no Facebook mandando recado, aí o patrão entra na sala e você minimiza a página rapidinho, né? E faz de conta que está trabalhando. Quer dizer, esses pecadinhos aí, não, isso aí, pastor, todo mundo faz, irmão, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é servo de Cristo Jesus para viver diferente. Você não é para viver igual.
anteontem, acho, eu estava indo ali naquela avenida da Ponte Wall Ferraz, dia 26, foi anteontem, né? 7/26, anteontem, era aniversário da Maradia. Eu e a Jesus e o Mateus íamos lá para o apartamento da Mara para comemorar o aniversário dela. E aí a gente está naquela avenida lá, que passa na frente da maternidade. Depois que eles fizeram aquele viaduto, acabaram com todos os retornos. Tem um retorno lá para a maternidade, né, que, lógico, é uma previsão de que a ambulância chega com alguém e entra para a maternidade. Tem uma placa lá, em vermelho, proibido retornar, está lá a placa. Mas os carros fazem fila ali, todo mundo vai, né? Para fila, é mais rápido, porque se você não fizer aquilo, você tem que atravessar a avenida toda até o sinal lá embaixo. E aí vai fazer o retorno e pegar lá, quer dizer, é uma volta tremenda. Bem, aí, o que eu fiz? Liguei a seta, na filinha, caladinho. Aí a dona Jesus olha para mim e diz: você não vai fazer isso não, né? Está todo mundo fazendo, a gente já está atrasado. Você não é todo mundo. Aí liga a seta para a direita, sai da fila, vai fazer o que é certo. Meu irmão, nós não fomos chamados para fazer o que todo mundo faz. Eu sei que às vezes você vai ser discriminado, às vezes vão dizer que você é chato, você é careta, você é ranzinza. Digam o que disser, mas quando Jesus diz que você está embaixo da canga, Ele está dizendo que você está sob autoridade. Ele é a autoridade sobre você, Ele é quem dá ordem sobre você, ninguém mais. Sabe, quando você escolhe o que vai fazer e deixar de fazer, quando você escolhe o que vai obedecer e deixar de obedecer, você está dizendo que não está embaixo da autoridade de Jesus. A autoridade é sua, você escolhe, isso eu obedeço, isso não, isso eu faço, isso não. Então, a autoridade não é de quem está na canga, é sua. E se você tem autoridade sua, não está na canga, porque se está na canga, meu irmão, não tem como fazer diferente. Se você escolhe o que vai fazer ou deixar de fazer, o que vai obedecer ou deixar de obedecer, e eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer outra vez hoje, vou repetir a mesma história, é porque você tem um problema de amor. E eu vou contar aquela historinha de novo e encerro com isso. Aquela historinha que o Billy Graham costumava contar. O Billy Graham contava daquele rapaz que ia para a igreja, mas ele não tinha nenhuma responsabilidade, ele faltava tantas vezes, se ausentava, quando assumia uma função ele ia se desse, não desse ele não aparecia, se ele era professor da EBD e ele, naquele dia tinha alguma coisa, ele não ia, não ligava para ninguém, os alunos ficavam sem a classe, ele simplesmente fazia qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer hora. E um dia o pastor resolveu chamá-lo para conversar, para perguntar o que estava acontecendo. E aí ele deu aquelas desculpas que as pessoas sempre dão: não, pastor, é porque eu estou muito ocupado, eu faço faculdade, tenho muito trabalho para fazer, no final de semana tem coisa para estudar, e ainda eu tenho que fazer alguns trabalhos extras para ajudar na despesa da faculdade, e eu chego em casa, às vezes estou muito cansado, e no domingo, às vezes, tem trabalho da faculdade para fazer. Moral da história, a desculpa era que ele era ocupado demais, tinha coisas demais para fazer, por isso que ele não era fiel na igreja, ele não tinha que estar lá todo domingo. Aí Billy Graham disse que aquele garoto se apaixonou por uma menina. E a menina morava do outro lado da cidade. Bem, ele era ocupado, fazia faculdade, tinha trabalho para fazer, tinha coisa extra, ele não tinha tempo nenhum, mas quando ele se apaixonou por aquela menina, ele todo dia ia vê-la, ele atravessava a cidade, chovesse, fizesse sol, tivesse febre ou não, ele atravessava a cidade. Aí Billy Graham disse: você sabe por que ele fazia isso? Porque ele amava aquela garota. Aí então Billy Graham diz assim: você sabe por que você faz a obra de Deus de um jeito, de outro, de qualquer jeito?
Sabe por que que você não está lá todo dia, você não faz nem que chova canivete? Sabe por que que você deixa de qualquer jeito? Porque você não ama o Senhor, porque se você amasse, você atravessava a cidade. Billy Graham diz, quando você tem um problema de obediência, quando você tem um problema de obedecer o que Deus manda você fazer, você não tem um problema só de obediência, você tem um problema de amor. Você não ama ao Senhor como deveria amar. Porque se você amasse, a coisa seria diferente. A canga é o convite de Jesus. Vinde, tomai sobre vós o meu jugo. Ele convida você. Mas quando você vem para baixo da canga, quer dizer que você vai se submeter a fazer o trabalho deles. Significa dizer que você vai ter sintonia com ele para entender o que ele quer. Significa dizer que você vai estar sob a autoridade dele. E quando isso não acontecer, você tem um problema de amor. Quando isso não ocorrer, avalie como vai o seu amor pelo Senhor. Deus, obrigado por essa manhã na tua casa. Obrigado pelos teus servos que aqui chegaram. Obrigado por aqueles que estão cuidando do almoço que vamos ter. Obrigado por aqueles que estão pregando o evangelho nas congregações. Obrigado por aqueles que têm entendido que são servos, estão embaixo do jugo, da canga, para fazer a vontade do Senhor. E aqueles que ainda não entenderam isso, ó Deus, quebranta seus corações, para que se submetam, para que demonstre o amor pelo Senhor, pela obediência. Porque o Senhor mesmo diz que se amarmos o Senhor, guardaremos os seus mandamentos. Que tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus.